1 Coríntios capítulo 5. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito, e como se estivesse aí, já condenei este homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião, estarei com vocês em meu espírito, e o poder do nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem este homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade, perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade sem nenhum fermento. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referi a descrentes que vivem em imoralidade ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não deviam se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, eliminem o mal no meio de vocês. 1 Coríntios capítulo 6. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não serão capazes de decidir entre vocês, nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja, a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus? Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco lhe inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo que faz parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo.
Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. 1 Coríntios capítulo 7. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom concedido por Deus. Um tem este tipo de dom e outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejos. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é minha regra para todas as igrejas. Se um homem foi circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não o deve ser agora. Pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe, mas se tiver oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. E em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu a compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, e a minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos.
Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Digo isso para o seu bem, não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada, que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é desejo dele, não é pecado. Mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que ao dizer isso, lhes dou um conselho do Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 8. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale nesse mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai de quem vieram todas as coisas criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade, e sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos, e se comemos nada, ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Pois se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa de seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra os irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Curta, comente e compartilhe.